Hola, sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy el profesor Rafael y hoy día vamos a hablar sobre divergências léxicas. Bom, o que são essas divergências léxicas? Olha aqui no exemplo. Se trata de las diferencias entre las palabras de español y de portugués, que poseen escrita o significado distinto de lo que es, e estão divididos em grupos. Ou seja, essa divergência léxica se trata das palavras que existem no português e no espanhol, que se parecem ou que se escrevem de maneira igual ou quase igual, mas que possuem sentidos completamente diferentes. Aí no slide, coloquei para vocês um exemplo da lhama. Lhama conhecemos como um animal. Ao lado de lhama está escrito lhama, lhama. Lhama pode ser também fazer uma ligação. Ao lado disso está lhama, lhama, a lhama. Ou seja, uma lhama faz uma ligação para outra lhama. E por último nós temos lhama, lhama, em lhamas. E aí a palavra lhamas significa chama, fogo. Ou seja, uma única palavra, a palavra lhama, teve vários contextos, vários significados. E isso vai depender da posição ou do uso dela dentro da frase ou daquilo que está sendo dito. Isso são divergências léxicas, palavras que se parecem, mas que têm um contexto diferente. O ponto de comparação que nós vamos fazer aqui hoje é entre o espanhol e o português. Quais são as palavras do espanhol que se parecem com o português, que têm um sentido diferente, e vice-versa. Bom, as divergências léxicas vão estar divididas aí em 4 categorias. A primeira são as heteroprosódicas. Hétero, diferente. Prosódica, prosa, fala. Ou seja, palavras que têm a fala diferente. Essas aí vão se dividir em 2 categorias. Heterográficas, de escrita, e heterotônicas, de tom. Abaixo eu tenho as heterogenéricas. Depois eu tenho as heterossemânticas e, por último, os biléxicos. E agora nós vamos ver a diferença de cada um desses e dentro de qual contexto eles vão se encaixar. A primeira são as heterográficas, ou seja, palavras que têm a grafia diferente, mas que se parecem. Diz assim, heterográficas são palavras que se escrevem de maneira diferente. Se põe letra ou se saca letra, se coloca uma letra ou se tira uma letra. Essas são palavras que, por alguma pequena diferença, seja de uma letra que vai ou de uma letra que sai, são diferentes. Por exemplo, abogado, em português eu digo advogado. Percebam que as palavras têm uma sonorização muito parecida. Abogado, advogado. Temos aí uma diferença que é isso que vai caracterizar qual palavra está em português e qual palavra está em espanhol. Eu tenho a palavra puente e ponte. Possuem também uma sonorização muito parecida, mas uma letra que entra e uma letra que sai faz essa palavra uma heterográfica. E por último aí eu tenho vecino e vizinho. Mais uma vez, as palavras possuem uma sonorização muito parecida, mas uma grafia diferente. Essas são as palavras heterográficas. Próxima classe de palavras são as heterotônicas, ou seja, palavras que têm o tom diferente. Diz o seguinte no slide. São palavras que se possuem la sílaba tônica diferente del português. Ou seja, são palavras também muito parecidas ou iguais, mas que têm a sílaba tônica diferente. Temos aí o exemplo de cerebro, cerebro. Percebam que está grifado aí de vermelho que a sílaba mais forte está em re, cerebro. Em português eu digo cérebro, cérebro. A sílaba tônica mais forte vai estar lá no começo da palavra. Então isso é uma heterotônica. Outro exemplo é a palavra epidemia. Epidemia. Percebam que está grifado de vermelho também a sílaba de, epidemia.
Em português eu digo epidemia, lá no final da palavra que eu vou ter essa sílaba mais forte. Então se trata também de um heterotônico. Por último, eu tenho aí a palavra futebol. Futebol. E futebol. Mesma coisa. Eu tenho fut lá em cima, no início da palavra, que é a sílaba mais forte, e no português eu tenho futebol lá no final da palavra. Também se trata aí de um heterotônico. Outra classe de palavras são as heterogenéricas. Hétero, diferente, genéricas, gênero. Ou seja, palavras que possuem um gênero diferente do português e do espanhol. Coloquei para vocês no slide alguns exemplos. Vamos lá. Em português eu digo o sal. Em espanhol eu digo la sal, feminino. Em português eu digo o sangue. Em espanhol, la sangre. Em português eu digo o baralho. Em espanhol eu digo la baraja. Em português eu digo o creme. Em espanhol, la crema. E agora ao contrário, palavras que são femininos no português e masculino no espanhol. Como, por exemplo, a coragem. Em espanhol eu digo el coraje. A cor, em espanhol eu digo el color. O heterogenérico, ele vai poder acontecer tanto do feminino para o masculino, quanto do masculino para o feminino. Isso dentro do português e do espanhol. Uma outra classe de palavras são as heterossemânticas. Essas são um pouco mais complicadas, mas vamos lá. As heterossemânticas são palavras que existem tanto no português quanto no espanhol, mas que possuem significados diferentes. Por exemplo, coloquei para vocês 4 bandeirinhas. Uma bandeirinha do Brasil e da Espanha, Brasil e Espanha. Por quê? As palavras vão existir em 2 contextos diferentes. Vamos ver aqui a primeira. A primeira palavra em português é óleo. Óleo. Em espanhol eu digo aceite. Aceite. No português eu tenho a palavra aceite. Aceite. Mas com a ideia do verbo aceitar e não de azeite ou de óleo. E no português, no espanhol eu digo acepte. Ou seja, a palavra aceite existe tanto no português quanto no espanhol, mas possuem significados distintos. No espanhol, no português, óleo. No espanhol, aceite. Um outro exemplo é agrião. Agrião em português. Em espanhol eu digo berro. Berro. No português, eu também vou ter a palavra berro, mas ela tem um outro significado, significa uma outra coisa, que em espanhol seria grito. Ou seja, a palavra berro também existe dentro do português, como dentro do espanhol, mas possuem significados diferentes. Uma outra palavra seria pescoço. Pescoço. Em espanhol, eu digo coelho. Coelho. Só que no português eu tenho uma palavra parecida com coelho também, que é o animal, coelho. Percebam que a grafia é diferente, mas a pronúncia é igual, coelho. Em espanhol eu digo conejo. Ou seja, o que há de igual dentro dessa palavra é coelho, mas dentro de um contexto diferente. Coelho em português é o animal e coelho em espanhol, parte do corpo, pescoço. Uma outra palavra seria saboroso. Saboroso, em português, saboroso. Em espanhol seria exquisito. Exquisito. Dentro do português, eu também tenho a palavra esquisito, esquisito, mas ela possui um outro contexto, que seria um contexto de estranho no espanhol. Então, a palavra esquisito existe tanto dentro do português, como do espanhol, mas que possuem contextos diferentes. No espanhol, exquisito seria gostoso, saboroso. E no português seria uma coisa estranha, diferente. Essas são as palavras heterossemânticas. Bom, outra situação, nós temos também os biléxicos, que são pouco falados, mas que são comuns dentro do estudo de línguas estrangeiras. O que são os biléxicos? São palavras que possuem uma forma em um idioma e 2 em outro. Isso é muito comum.
existir uma palavra em português e ela existir lá no espanhol com dois sentidos, ou dois significados, ou duas palavras que representem a mesma coisa. E ao contrário também. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Primeiro, fundo. Em português, fundo. Em espanhol, eu posso falar hondo ou fondo. Ou seja, um biléxico. É uma palavra que possui duas formas de falar dentro da língua espanhola. Outra palavra é respeito. Respeito. No espanhol, eu posso falar respecto, com a letra C, respecto, ou respeto. E outra palavra é qualidade. Posso falar calidad ou qualidade. Só que essa vai ter um contexto diferente. Calidad eu vou utilizar para uma forma e qualidade como um adjetivo. Tem um contexto diferente aí. Bom, a utilização dessas variações nos levam a um fenômeno que assusta os professores de língua estrangeira, principalmente do espanhol, que é o portunhol. Essa semelhança entre português e espanhol, acabamos de ver que é, na verdade, uma semelhança muito simples, muito curtinha. Isso leva a entender que muitas vezes nós falamos um espanhol perfeito e o que está acontecendo, na verdade, é o temido portunhol. Não é? Olhem no slide. Coloquei para vocês alguns balões com algumas expressões. A primeira é yo gusto de naranjas, conjugação errada do verbo gostar. Yo hice la lección, conjugação equivocada do verbo fazer. Yo no puedo hablar ahora, conjugação equivocada do verbo poder. Ou seja, tanto as conjugações verbais quanto todas essas variações que vimos aí de heterogenérico e heterossemânticos agregam para que a pessoa tenha a falsa sensação de que está falando bem. E tudo isso que nós vimos faz entender que a mesma semelhança que une o português e o espanhol, ela também separa. Porque você pode estar falando uma coisa e, na verdade, está falando outra totalmente equivocada. Tá bom? Vamos agora para a nossa primeira atividade. Coloquei aí para vocês duas colunas. Uma descrição disso que a gente acabou de ver e, ao lado, biléxico, heterotônico, heterogenérico, heterográfico e heterossemântico. Aqui ao lado nós temos algumas definições. Vamos aqui para a definição de letra A. Diz o seguinte: são palavras que possuem a sílaba tônica diferente. Como eu chamo? Heterotônicos. Heterotônicos são as palavras que possuem aí a sílaba tônica diferente. Segunda coisa, são palavras que têm uma palavra em idioma e dos em outro. Foi a última que acabamos de ver. São os biléxicos. Terceira coisa, são palavras que por uma letra ou outra se escreve de maneira distinta. São os heterográficos. São palavras que a diferença está ali em uma letra ou outra. Quarta coisa, são palavras que cambiam de gênero quando em português ou espanhol. São os heterogenéricos, palavras que são feminino no português e masculino no espanhol e vice-versa. São palavras iguais ou casi iguales, pero que têm outro significado quando cambia de idioma. São os heterossemânticos. São as palavras que existem tanto no português como no espanhol, mas que significam coisas completamente diferentes. Tá bom? Vamos agora para a nossa segunda atividade. Nessa segunda atividade, nós vamos levar em consideração somente dois, que são os heterogenéricos e os heterotônicos. Eu vou fazer a leitura dessas frases e abaixo delas nós vamos fazer um sublinho, uma linha embaixo delas, definindo se se trata de um heterotônico ou se se trata de um heterogenérico. Primeira frase diz o seguinte: la alarma tocou e la pesadilla passou. O alarme tocou e o pesadelo passou. Temos aí claramente dois heterogenéricos, palavras que são masculino no português, mas que quando passaram para o espanhol são femininas. La alarma, o alarme, e la pesadilla, o pesadelo. Atividade de letra B tem o seguinte: recebi um elogio del professor. Já percebemos claramente aí um heterotônico. Elogio, no português, elogio.
Então, tem um tom diferente dentro da sílaba. Terceira frase. La mejor cosa es la diplomacia. Outra vez, temos aí gritando o heterotônico. Diplomácia. No português, eu digo diplomacia. Atividade de letra B, de letra D. Es un momento de mucha euforia. Outra vez, temos aí um heterotônico. Eufória. No português, eu digo euforia. E por último, la leche se quedó más cara que el alcohol. Aqui eu vou ter dois. Primeiro, la leche, um heterogenérico. Em português eu digo leite. E el alcohol, o álcool. Também aí um heterotônico. Bom, um dos principais motivos do estudo de divergências léxicas é perceber nitidamente que existe uma semelhança entre o português e o espanhol, mas que também existe uma grande diferença. E são nessas diferenças que nós percebemos o quão importante é o estudo da língua espanhola para o uso no cotidiano. Muito obrigado, e para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima!